Gente do céu, eu tô passando mal. Acabei de descobrir que The Sims 4, Mobile 3, 2, não importa. O The Sims tem um lado sombrio. Vou botar a música aqui pra dar um toquinho assim de assustador. E vamos ler todo esse texto aqui. Meu nome é Jéssica, tenho 20 anos e sempre fui viciada em The Sims, mas tinha algo que eu gostava mais no The Sims. Era ver os acidentes acontecerem. Nunca pensei que isso me afetaria de alguma forma, mas me afetou e muito. Mas vou contar minha história pra vocês. Quando eu tinha 11 anos, meu primo veio morar com a gente, porque aconteceu algo meio inusitado com sua família. Seu irmão e pais morreram de causas não naturais. A polícia, quando investigou o caso, falou que foi um acidente doméstico, mas o mais estranho é como todos morreram pelo mesmo motivo. Como pôde todos morrerem pelos mesmos motivos? Meu primo, quando chegou em casa, só tinha as roupas dele e um CD de The Sims que ele achou dentro de uma disqueteira. Ele nunca falou onde tinha encontrado ela. Ele só disse que era o único, seu jogo favorito. Quando eu olhava nos olhos dele, um vazio não parecia nada humano. Mas eu ainda acredito que ele não é uma pessoa ruim. Algo me diz que ele só está querendo salvar de alguma coisa. Ser salvo de alguma coisa. Muito ruim que atormenta sempre, que um olho, uma aura negra está em cima dele. 2 anos se passaram e ele ainda era uma pessoa muito reservada. E eu tentava conversar com ele, mas ele só falava: faça a gritaria parar, por favor. Isso acontecia sempre que eu tocava no assunto sobre os pais dele e o seu irmão. E o seu humor mudava, não era nem perto o mais amigável de todos. Uma vez, uma amiga e eu estávamos conversando sobre jogos, e ela comentou sobre o jogo The Sims, aquele típico jogo de menininha onde você construía sua casa, mudava o rosto e corpo de seus personagens. E eu sempre fui apaixonada por essas coisas, principalmente quando podia reproduzir os personagens com as minhas características. Eu que jogo The Sims não vou jogar mais, vou desinstalar hoje mesmo. Quando eu acordei no dia seguinte, meu primo entrou no quarto e perguntou: Ei, Gé, quer jogar The Sims comigo? Eu fiquei impressionada e logo vi uma chance de saber um pouco mais sobre ele e saber o que aconteceu. Sim. Sentamos no computador e ele me ensinou como instalar e fazer os personagens. E notei quando cliquei no jogo para abrir um leve chiado das minhas caixinhas de som. Eu não prestei atenção na hora, talvez pudesse ser algum detalhe importante que deveria ter me tocado antes. Começaram a acender um pavio de meu vício. Comecei criando a minha família, é claro. E claro, adicionei meu primo. Eu pensei que ele ia surtar porque ele sempre foi fechado e nunca quis interagir. E sempre que o colocávamos dentro de algum plano de família, como viagens, parques ou até mesmo sair para tomar um simples sorvete, ele falava que não tinha vontade de sair da cama, como se ele estivesse sentindo culpa de alguma coisa. Quando começamos a jogar, ele me ensinou sobre como comprar e até mesmo sobre os códigos de dinheiro. Seria muito bom na vida real aparecer uma caixa de texto e digitar Clapaucius e fazer nossas contas bancárias explodirem de tanto dinheiro. Outra coisa que me deixava preocupada era que meu primo, quando me via jogando, sempre falava para eu colocar ele para fazer a comida e sempre manter os outros membros da família longe. Eu atendia o pedido dele. Sempre eu escutava o jogo, o chiado se repetia. Parecia mais uma voz mesmo, como se estivesse dizendo: fique longe. Sangue de Cristo. Continuando. E cada vez mais parecia mais alta e às vezes eu evitava jogar porque não queria esse chiado e quando na casa e cada vez um frio na espinha subia. Minha amiga Claire, Resident Evil,
veio em casa ver o The Sims. Eu resolvi adicionar ela como membro da família, pois eu a considerava como irmã. E, como conhecia ela há bastante tempo, sempre soube que ela não era boa cozinheira, logo não coloquei nenhum tipo de habilidade dessas pra ela. Enquanto criava a personagem dela, conversava falando o quanto mal ela cozinhava e sempre gargalhávamos sobre isso. Lembro até mesmo uma vez quando ela conseguia sempre queimar um pano de prato quando ligava o forno. Inclusive eu fiz brincadeira que queria não ter feito e essas foram uma das últimas palavras. Um dia você vai acabar atacando fogo na cozinha assim. Como não queria ter dito nada disso, alguns dias se passaram. Meu primo me contava mais sobre o jogo, mas ele sempre repetia as mesmas coisas quando eu começava a jogar. Cuidado, pessoas morrem. O que ele quis dizer com isso? É um jogo de simulação. É comum em jogos personagens morrerem, certo? Eu quis saber o que funcionava. Eu quis saber como que funcionava esse negócio de morte. Eu fiz um jogo novo, uma casa nova e um personagem novo. Tinha um menino da escola que ele sempre me zoava, vivia me importunando. Inclusive eu coloquei até o nome desse menino nele. Digamos que eu maltratei muito ele por um tempo. Deixava sem tomar banho, sem comer, até mesmo não deixava ir ao banheiro. Alguns dias depois, ele chegava às vezes da escola fedendo demais, ou até mesmo morrendo de fome. Ele falou que nunca cozinhava, pois a mãe dele não o deixava pôr os pés na cozinha. Ao chegar em casa, eu resolvi entrar no jogo e fazer um teste de propósito. Eu o coloquei na cozinha para preparar algo para ele comer. Ele foi direto ao fogão, a um piscar de olhos. O fogão estava em chamas e o fogo se espalhava rápido. Eu o vi morrendo. Por um momento, fiquei desesperada. Não sabia o que fazer, mas falei para mim mesma: isso é só um jogo, isso não é real. É ridículo eu ficar preocupada à toa. Quando de repente a morte apareceu para levar a alma dele, ela não fez como em todos os jogos, levou e foi embora. Ela ficou cerca por 5 minutos. Quando olhava para o relógio, desses 5 minutos se tornavam 10. Ele apenas ficava parado lá. Quando eu pensei em fechar o jogo, o chiado na minha cabeça de som voltou e algo ecoou. Como? Você não deveria ter brincado com isso. E de repente um grito de dor. Meu primo escutou e entrou no quarto. Ele me olhava friamente e falou: você fez? Não fez. E pelos seus olhos eu sei que sim. E você acabou de entrar em um caminho sem retorno. Após essa cena de filme de terror, eu desliguei o computador, deitei na minha cama e comecei a imaginar o que era aquilo. Muitas perguntas vieram na minha cabeça. Será que eu o matei? Um jogo mesmo poderia fazer algo assim? Meu primo me olhava com uma cara que não era de repressão, mas de pena, e com o sentimento de livrar algo. Pelo menos foi o que me apareceu. E que ele se tivesse se libertado. Meus olhos começaram a pesar. Eu lutei para deixá-los abertos, e na terceira vez eu apaguei. Nessa noite eu tive um sonho. De repente uma multidão estava à minha volta. Alguns pareciam queimados, outros pálidos como fantasmas. Acordei com meu primo me sacudindo. Ele olhou para mim e falou: você sonhou com as pessoas mortas, não é? Eu respondi: como você sabe disso? Ele sentou do lado da minha cama e começou a me contar a seguinte história. Eu também comecei a sonhar com as pessoas, também as mesmas pessoas sempre, mas a diferença é que depois que meus pais morreram também começou a aparecer. Desde então eu nunca mais dormi, porque eu não aguentava ver mais essas pessoas nos meus sonhos e gritando, chorando, crianças procurando os pais. Hoje, em seus sonhos, eles estavam em silêncio. Amanhã os gritos vão piorar. E mais, eu não quis dormir, mas estou buscando alguma resposta do que seria o porquê eu sonho com essas pessoas. Eu não conheço mais. Depois que você começou a jogar, os sonhos começaram a desaparecer. Eu só digo que você deve parar antes que seja tarde demais. Eu tinha muitas perguntas para fazer, como onde ele tinha conseguido, por que ele fez aquilo. Se eu estou morando com um assassino em série, gostaria pelo menos de uma chance de me defender, ou pelo menos de destruir o computador. Desliguei o computador, deitei na cama e comecei a pensar: por que não usar esse tipo de poder para algo maior? Punir aqueles que a lei não faz.
Tentei não pensar muito nisso. Pensei em parar por um tempo de jogar. Peraí, gente, vai lendo aí, porque eu tô quase chorando aqui, mas oi. História trágica, assustadora. Tentei não pensar muito nisso. Pensei em parar por um tempo de jogar para ver se os sonhos não me atormentariam por mais tempo. Infelizmente, eu estava redondamente enganada. As coisas foram piorando. Eles não queriam mais só gritar, eles queriam me tocar como se estivessem buscando uma saída de sofrimento eterno, cujo foram aprisionados. Resolvi fazer um teste. Peguei um jornal local onde aparecia notícias de assassinos, estupradores, pedófilos e outra escória do mundo. E o meu primeiro nome para testarmos foi Billy Jenkins, 55 anos. Ele foi acusado de matar 2 pessoas e ainda estuprar a esposa de uma das vítimas. Ele saiu da prisão em menos de 2 meses porque era amigo de um político da cidade. Ele atualmente para o prefeito como secretário. E você pergunta como um verme desses consegue um cargo assim? Verdade. Não precisamos nem ser detetives para decifrar isso. Puxei minha cadeira, sentei no computador e automaticamente o jogo se iniciou. Eu não cliquei em nada, foi como se ele quisesse que eu fizesse isso. O jogo abriu e em uma janela apareceu escrita. E depois essa janela fechou, o jogo começou. Eu criei a pequena casa, o pus dentro dela e coloquei bastante objetos elétricos pela casa. Ela era repleta de abajures, sons, tomadas e fazia eles constantemente mexer em cada um deles até eles quebrarem e causar um pequeno acidente. Demorou mais ou menos 1 hora para acontecer alguma coisa. Um abajur começou a piscar. Eu mandei usar o abajur, então aconteceu. Pois você não deve ver o personagem ser eletrocutado. Fiquei pensando se seria funcionado. Era algo que eu gostaria de ter certeza. Após a cena em que Morte aparecia para levar o corpo dele, apareceu aquela tela. E com isso eu escolhi que não. Eu não estava com vontade de ter mais assassinos dos meus sonhos. Mas eu acredito que cedo ou tarde eu teria que levar adiante isso. Clicando em não, apareceu isso. Em seguida o jogo se fechou. Um ruído novamente começou a sair das minhas caixas de áudio do computador. Meu computador desligou sozinho e não me deixou fazer mais nada. Depois de eu ter clicado, eu não resolvi levar ele a um técnico, mas quando eu fui... Não, depois de ter clicado em não, resolvi levar ele até um técnico, mas quando eu fui puxar os cabos para desligar, o ruído ficou mais alto e uma voz gritou, não desligue. Meu Deus, eu tô passando mal. Não consigo mais ler nada. Nada. Por um momento pensei que fosse alguma brincadeira de mau gosto do meu primo, apesar de que eu tenho quase certeza de que não foi ele, porque ele já passou por muita coisa para brincar com isso. Acendi um cigarro, fiquei olhando para a janela e tentei me acalmar um pouco. Logo mais, no jornal da televisão, o apresentador comunicou que o secretário do prefeito Billy Jenkins foi encontrado em casa eletrocutado após ter retirado a lâmpada do seu abajur. Oxi, é Death Note agora? Que escreve as coisinhas no caderninho e vai acontecendo? E foi nesse momento vi o que eu poderia fazer, o poder que eu tinha dentro do meu quarto, controlar o destino das pessoas, acabar com meus desafetos. Algo dentro de mim nesse dia me mudou completamente. O mais interessante é que eu estava gostando disso. 2 meses depois se passaram, comecei a juntar jornais antigos sobre assassinos, fotos criminosos procurados. Meu primo fazia o mesmo, sem me questionar. Ele teria... Será que ele tem a mesmo senso de justiça que eu? Não me importava, eu só gostaria de ver aqueles que causaram algum tipo de sofrimento pagar pelos seus crimes. Eu quero viver em um mundo onde não precise mais ver injustiça como eu tenho que viver sozinha. Começamos todo dia a limpar um por um cada criminoso escondido aparecia de repente nos jornais, como se houvesse algum tipo de doença que causasse acidentes. E era assim que foram chamadas essas pessoas: morte, a epidemia dos acidentes. Empresas de aparelhos eletrônicos recebiam muitas, algumas tiveram que fechar porque não conseguiram explicar como que os aparelhos delas matavam as pessoas, ou como fogões de
repente transformavam a casa em um festival de 4 de julho. Devo admitir que as coisas para mim não estivessem também muito comuns. Cada morte que acontecia, uma nova mancha aparecia no meu pescoço. A cada morte, um ponto novo aparecia em meu pescoço. Eu sentia um peso e durante a noite, nos sonhos, eu sempre sonhava com alguém apertando ele e me deixando sem respirar e até mesmo me impedindo de virar para trás e para ver quem estava segurando meu pescoço. Calma aí, querida. Aí já foi o Coringa, viu? Apertando seu pescoço e segurando e sem permitir que você vire para trás. Coringa, eu não aviso mais nada. I'm sorry. Contei isso para meu primo. Ele disse que isso nunca havia acontecido com ele. Isso me faz pensar, como assim que nunca tem acontecido com ele? Acho que pelo meu bem, na hora de dar um fim nisso, antes de eu tentar retirar meu computador, ouvi novamente o grito: não desligue. Meu primo estava com o olhar morto, de boca aberta, como se estivesse preparado para me engolir. Tipo, não dei atenção, arranquei meu computador com todas as minhas forças, não ligando para os cabos tomados ou até mesmo o CD. Eu peguei junto, levei para o meu quintal. Meu pai guardava 1 galão de gasolina para caso houvesse alguma emergência. Quando eu voltei com 1 galão de gasolina, meu primo estava na frente do computador com os braços abertos e disse: você não pode acabar com isso. Eu não criei isso tudo só para uma fedelha maldita queimar tudo e acabar com o trabalho que tivemos. Você não vê? Nós podemos limpar o mundo inteiro com isso. E a única coisa que iria custar era a sua vida. Meu Deus, eu fiquei impressionada. Tu viu essa história? Caraca, isso tipo foi muito bizarro. Nossa, fiquei impressionada. A menina, nossa, o primo disse pra menina que ia matar, que custava só a vida dela. Pense comigo, acabar com a escória do universo somente em troca da vida de uma pessoa inocente? Nesse exato momento, meu pescoço começou a se apertar novamente. Eu resisti, empurrei meu primo no chão e joguei gasolina no computador, e nele também. E enquanto ele ardia no fogo, eu respondi: eu nunca me importei com quem eu matava. Sim, eles foram uma escória. E agora te pergunta: e depois que eu morrer, buscará outra inocente para usar? Continuará tudo a mesma coisa e eu vou parar com isso agora. Fiquei feliz em ser uma fumante viciada. Atirei meu isqueiro no computador e os dois queimaram. Eu não senti nenhuma pena do que tinha feito, porque acreditei que fiz a coisa certa. Uma vizinha assistiu tudo e chamou a polícia. Eu fui encaminhada para um reformatório. Como eu ainda era de menor de idade, mas aos 18 anos acabei sendo encaminhada para uma prisão. E é onde estou hoje. Acredito que ninguém vai encontrar essa história depois que eu me suicidar. Minhas palavras finais sobre isso: eu não me arrependo de nada. Caraca, boy, The Sims, véi. Não, essa é nova. Eu não sabia que The Sims era uma história assim de morte. Vê só o que eu vou fazer. Eu que tinha essa porcaria de jogo, cadê? Aqui, ó. Eu que tinha essa porcaria aqui, agora vai pra lixeira. Nunca mais quero ver a cara desse jogo no meu celular. Nunca mais. Sangue de Cristo tem poder. Eu vou botar esse jogo aqui. Pronto, desinstalei. E encerro o vídeo.